Bom, agora é hora de nós recapitularmos a nossa lição, recapitularmos o que estudamos durante a semana. Nós estamos na lição 11, está quase terminando o nosso trimestre, e nós já temos a lição do próximo trimestre, que vai falar sobre o livro de Hebreus. Quem aí já tem a lição do livro de Hebreus? Eu acho que ela está maravilhosa, eu comecei a dar uma folheada. Eu creio que você vai ser muito abençoado pelo estudo da lição, que você se prepare para iniciar um novo ciclo. E agora a gente vai estudar, né, a partir do dia 1º aí. Dia 1º vai ser a primeira lição do livro de Hebreus, então que você se prepare. Agora eu quero chamar 2 professores aqui para a gente recapitular a lição. O Joselino e o nosso ancião, o Wilson. Nós vamos recapitular a lição hoje. E você que está aqui na igreja, nós temos o nosso diácono. Ele vai ficar com... Pode ficar até com o irmão, com o tecido com o álcool em gel, que aí você vai passando e vai higienizando o microfone. Ótimo. Bem-vindos, nossos professores. Bom dia. Só um minutinho. Bom dia. Já vai. Já está ligado, já. Só dá um minutinho. Sim, sim. Quem gostaria de fazer a oração para começar? Eu vou fazer. Santo Pai, Deus de amor e bondade que estás nos céus, queremos agradecer a Ti porque sabemos o quanto que o Senhor cuida de nós. Nós vimos na história de Israel como o Senhor os trazia em seus braços, e esta tem sido também a realidade da nossa igreja e a de cada um de nós. Viemos pedir a Deus que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor fale conosco, e que se porventura tiver alguma dúvida que aconteceu durante a semana, que ela possa ser esclarecida aqui nesta hora. Por Jesus te pedimos amém. Amém. Foi muito bom você falar isso na oração, Wilson, porque às vezes a gente estuda a lição e tem alguma dúvida, né? Fica alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, você, por favor, pode chamar o nosso diácono e ele está ali à disposição. E se a gente não souber, a gente vai estudar e depois a gente vai te falar, né? Isso pode acontecer também. Exatamente. Gislaine, antes de começarmos, eu posso mandar alguns abraços? Claro. Primeiramente, para o nosso amigo e companheiro Adilson, que ontem passou por uma intervenção cirúrgica, mas não é nada grave, né? Foi tudo programado, e ele está bem, foi operado ontem e hoje ele deverá sair. Amém. Então eu creio que ele esteja nos assistindo, que Deus o abençoe. Amém. O nosso irmão também ancião, Luiz Alberto, que teve um inconveniente, né, um acidente que aconteceu na propriedade dele esta semana, não foi com ele, né, mas que Deus possa estar com ele e com os familiares das pessoas envolvidas. Amém. Tá certo? E depois um abraço especial para minha esposa. Há 27 anos atrás, num domingo, eu estive aqui, neste altar, e eu me casei com ela. Olha, parabéns, então a gente. igreja foi testemunha naquela época. Quero agradecer a Deus pelos momentos que temos vivido, né? Ela deve estar agora, em algum momento aí, preparando atividades para os desbravadores, mas eu quero falar da minha alegria, né? 27 anos, uma data bastante representativa, porque eu me casei com 27 anos, e agora eu completo 27 anos de casado, né? Então a metade da minha vida foi solteiro e a metade casada. E eu posso dizer qual que é a metade mais feliz, né? Com certeza é a que eu estive com ela, com os nossos 2 filhos, e sou muito grato a Deus por isso. Amém, parabéns. Gente, vamos dar uma saudação para ele, para a Leidna, né? Obrigado. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos começar então? Por favor. Então, nós vamos começar a lição recapitulando a parte de sábado. Eu já falei o verso no início,
do culto. E vem falando aqui que o foco do estudo dessa semana foi que o livro de Deuteronômio foi utilizado por escritores que vieram depois deles, né? E aí vem perguntando que partes de Deuteronômio eles usaram e que pontos defendiam que são relevantes para a gente hoje. Quer falar, Lino, um pouquinho para a gente? Sim, na introdução, feliz sábado aos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais. Deuteronômio, aí, a base, o fundamento deste livro era para o povo de Israel viver, estava preparando eles para viver bem em Canaã. Era um manual de instrução, não é? De orientação para o povo viver bem e feliz. E com certeza se aplica para nós hoje também, né? Então a gente seguir as orientações, né, deste livro, dessas instruções, certamente em relação à aliança e também à lei, seremos mais felizes, sim ou não? Com certeza, né? Então não foi só os irmãos para o povo de Israel, para nós também. Então a base, o fundamento desse livro é isso aí. Verdade. E lembrando, né, a importância do livro de Deuteronômio, Deuteronômio é um livro que quando a gente está fazendo ano bíblico, a gente lê até mais rápido, né, porque às vezes parece que é um livro muito repetitivo. E de fato ele é, mas tem um propósito, né, para que a mensagem de Deus fique bastante clara. E a gente vai descobrir esta semana que 4 grandes homens de Deus, 4 profetas, citaram o livro de Deuteronômio. Então isso mostra a importância do livro e mostra também como que a Bíblia é um livro assim que se completa, né? Quando um autor menciona o passado, ele respalda aquilo que foi escrito anteriormente. Muito bom. Na parte de domingo, vem falando uma coisa muito interessante. Lembra de Josias, que ele ficou profundamente impressionado quando ele ouviu pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas na Bíblia. E ele fala que foi encontrado o livro da lei. E aqui na lição vem dizendo que provavelmente esse livro da lei era o livro de Deuteronômio. Porque nós vemos os outros livros anteriores a ele. Em comparação, o livro de Deuteronômio é o livro que apresenta a maior quantidade de leis e de ordens de Deus, podemos dizer, conselhos, né, para o povo de Deus. E aí ele foi chamado de o livro da lei. Só mais um ponto aqui, Marcelane, como ratificando o que você falou, Wilson, também, os escritores e também os profetas do Velho Testamento e no Novo também, usa em relação à aliança e também à lei, o Deuteronômio, a fonte, né? Então, dentro da teologia, dentro do aspecto espiritual, teológico, eles pegavam como a fonte da aliança este livro. Então, para nós que somos pregadores, quem dá estudo bíblico, né, a fonte verdadeira é a Bíblia. É lógico que a gente não pode ficar só bitolado em a Bíblia, Espírito Oficia, como fonte espiritual e fonte teológica é indiscutível, não é? É claro, a gente pode ler outros livros de escritores fantásticos dentro da teologia, com a mente crítica, e também outros livros também que ajudam a gente também, mas em relação à teologia e à parte espiritual, é indiscutível que a gente tem que seguir o que está escrito, assim diz o Senhor, né? Eu gosto muito da parte histórica, e aí na própria lição está informado a data em que Josias viveu, né? 640 a 609 a.C. Foi um período até pequeno, né? Poucos anos onde ele viveu, né? Começou a reinar com 8 anos de idade, e com 18 anos ele descobriu os livros, o livro de Deuteronômio dentro da casa do Senhor, né? Eu acho interessante isso, como que um livro de Deus, escrito por Deus, né, usando pessoas de Deus, se perdeu dentro da casa de Deus, né? Será que porventura a Bíblia está perdida dentro da nossa casa? Nossa, muito bom. Excelente. Não é isso? E eu entendo também o seguinte, esta data em que o livro foi encontrado foi pouco antes do cativeiro babilônico.
e o povo foi para a Babilônia justamente por causa da idolatria, né, dos seus pecados, né, da falsa adoração ao verdadeiro Deus. Eu acredito que o livro fez muito bem para Josias, para aquelas pessoas que tiveram um reavivamento verdadeiro. Porém, isso não foi para a grande maioria do povo, tanto que depois de alguns anos eles voltaram para os seus pecados e, em consequência disso, Deus permitiu que Babilônia invadisse e levasse Israel cativo. Eu acho interessante essa parte aí, porque aqui no finalzinho da lição de domingo, vem falando que o livro de Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas. Assim como o povo naquela época vivia com nações vizinhas totalmente idólatras, nós vivemos totalmente inserido dentro de um contexto idólatra, e a partir de, já tem alguns anos, isso está piorando de uma forma que, quando você fala que você acredita em Deus, que você acredita na Bíblia, você é olhado de uma forma diferente, e você é julgado, né, como fanático, às vezes como louco. E esse livro, que é a Palavra de Deus, ela continua sendo hoje a nossa regra de fé e prática. E ela continua falando para nós, dando advertências de todas as coisas que existem no mundo e que estão erradas. Verdade, isso aí. Ratificando o que você falou, e isso também, os 3 motivos, eu fiz uma análise geral, os 3 motivos que levou, né, tem um livro no templo, né, esquecido. Primeiro, falta de interesse, falta de organização e também falta de atenção. Basicamente, foi esses 3 pontos. Então, se a gente faltar interesse na Bíblia, se faltar atenção, e se a gente não se organizar também, poderá acontecer com a gente, mesmo tendo a Bíblia dentro de casa, né, na aplicação. Outro ponto também que eu vi interessante aqui em relação ao Josias, né? Se a gente pegar a história de, por exemplo, o pai de Josias e Manassés, como foi o reinado deles? Eles fizeram o que era reto perante Deus ou foi o contrário, né? E Josias começou a reinar com 8 anos. E ele tomou a decisão de não seguir o quê? O caminho do pai e do avô. Então, qual é a aplicação que a gente pode ter? Isso a neurociência confirma isso aí. Que não importa onde eu e você nascemos, não importa que tipo de pai ou mãe nós tivemos, se nós decidirmos a mudança, a gente pode mudar. Sim ou não? Amém, amém. Pode mudar. Então ele poderia falar, meu pai foi um reinado, não foi bem diante de Deus. Meu avô, então vou seguir o mesmo roteiro. E ele tomou a decisão de seguir um roteiro diferente, fazendo o que agrada a Deus. Achei interessante. Muito boa a sua observação, porque muitas pessoas falam, não, eu sou assim porque eu nasci nessa família, e eu fui levado a cometer esses erros e tal, só que isso não é desculpa, né, pelo que a gente vê a história de Josias. Ele desde criança decidiu ser diferente, e Deus dá poder para quem decide, né? Isso mesmo. E interessante também que este momento em que o livro foi encontrado, possivelmente ali começou o ministério de Jeremias. Jeremias, que também foi um profeta pré-exílio, e ele pregou ali durante mais de 20 anos para que o povo se arrependesse. E é de Jeremias uma frase que a gente conhece bastante, e que às vezes se esquece que saiu de Deuteronômio, aquele texto de Jeremias, parece que 29, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Então ali Jeremias estava citando este texto que foi inspirado primeiramente para Moisés, para que, se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, com certeza nós iremos encontrá-lo. Amém. Já que você citou Jeremias, gente, vamos mudar um pouquinho, vamos passar para a parte de terça, que fala de Deuteronômio em Jeremias, depois a gente volta para a segunda, pode ser assim? Às vezes, quando eu passo lição na classe, eu mudo um pouquinho, eu acho que tem a ver agora, e a gente continua falando de Jeremias, como o Wilson começou. Sim, ali existia a promessa de obediência, caso
você obedecesse, caso o povo de Deus obedecesse, teria a promessa de liberdade. E se o povo se curvasse à idolatria, Deus os espalharia por entre a terra e não viveriam o bastante nela, não teriam vida para viver o bastante nela. Jeremias foi o responsável por várias advertências dessas para o povo de Israel. E o livro de Deuteronômio, descoberto durante esse reinado do rei Josias, foi o principal agente de Deus para que Jeremias falasse tudo ao povo, né? Você vê que o profeta estudava a palavra de Deus, lia a palavra de Deus, e provavelmente ele sabia de cor. Isso é muito importante, né? Sim, sim. Só uma observação aqui, os irmãos, se quiserem participar, eles podem participar, né? Claro. Então, levanta a mão aí, vocês dão a sua opinião também, tá bom? Fica à vontade. O irmão está com o microfone lá, só ratificando. Então, realmente, Jeremias aí, irmã Gislaine, ele cita, Jeremias 29, 13, ele cita Deuteronômio 4, 29, né? Como você já citou, Wilson, e quando ele lembrou, né? Quando o povo tivesse em aflição, o povo tivesse com problemas, né, prisão, devido a ter errado o pecado, se buscasse Deus de todo o coração, Deus o ouviria, né? Então, para nós hoje também, tem que ser uma lição aplicada para nós hoje. Tá? Se você conhece alguém que está passando por aflições, problemas de ordem diversas, se buscar Deus de todo o coração, essa é a garantia que temos. Amém por isso, né? Deus vai nos ouvir. Não importa as consequências, não importam nossos erros, tá? Se a gente buscar Deus completo, quando fala de todo o coração, nós estudamos, né, semana passada, né? Mente até a unha do pé, vamos dizer assim. Mente, emoção, espiritual, físico. Então, é importante a gente experimentar isso aí, né? Não só conhecer, né, Wilson? Conhecer é importante, teoria. Mas se a gente não pôr em prática, até a teoria que a gente conhece, a gente termina esquecendo. E eu acho interessante também a insistência que Deus tinha de mostrar para o povo as consequências dos seus erros, né? Porque Deus, em vários momentos, né, até a lição anterior aí, que Deus apresentou os dois montes, o caminho da vida e o caminho da morte, então Deus sempre dizia: olha, se vocês ficarem comigo, se vocês me adorarem, se vocês cumprirem a aliança que eu fiz com o povo, desde lá dos antepassados, vocês vão ser abençoados, vocês terão uma terra próspera, né? Agora, se vocês se afastarem, vocês vão sofrer. Não que Deus estivesse fazendo uma ameaça, não é assim. Mas até hoje, nós sabemos que se nós voluntariamente nos afastarmos de Deus, nós colheremos consequências danosas. E isso não é porque Deus é mau e quer que a gente venha para Ele só na dor, não é isso. Mas o próprio inimigo, percebendo que nós estamos no campo dele, ele tem poder sobre quase tudo na nossa vida, né? O que eu acho interessante desse texto, que muita gente fala que o Velho Testamento, que o Antigo Testamento, ele é farisaico, ele é só de lei, e ele é de um Deus que não é da graça. Porém, nessa parte de terça-feira, nós vemos totalmente diferente. Nós vemos que a lei de Deus, além de amá-lo, além de respeitá-lo, de honrá-lo e de não estar se curvando e reverenciando outros deuses, o que Deus diz aqui em Jeremias que é adorá-lo? Olha só, ele fala o quê? Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, não oprimam o estrangeiro, o órfão, nem derramem sangue inocente, nem sirvam aos outros deuses. Ou seja, a adoração ao Senhor não é simplesmente a questão de adorar a Ele, mas a adoração ao Senhor, ela consiste em, além das orações, da leitura da Bíblia, consiste em não oprimir o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão. Então, quando a gente lida bem, né, quando a gente tem amor, né, pelo próximo, isso também é um ato de adoração. E aí, tira totalmente o fato de que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, porque não é. É o mesmo Deus. Que ele fala do amor no Novo Testamento, ele fala do amor no Velho Testamento também, né? E não deixa de ser os 10 mandamentos, né? Exatamente. Resume em 2, a gente sabe, amor a Deus e o próximo.
Então, é isso aí que você falou. Exatamente. É adoração também. E esse princípio aqui se aplica igualmente a nós hoje. O amor, a adoração a Deus, tanto que lá em Mateus fala, né, que se a gente vier depositar uma oferta ao altar do Senhor, se a gente imaginar que tem alguém que tem algo contra nós, a gente deixa a oferta ali, vai, reconcilia com o irmão e depois dá a oferta. Ou seja, ali não está falando, você é culpado, você é inocente. Está falando, se alguém tem algo contra você, você vai lá. E você busca resolver esse problema para depois eu aceitar a sua oferta. Porque, na verdade, o que Deus aceita não é o dinheiro. Deus quer o coração. Não é mesmo? Isso mesmo. Então, a nossa pregação, muitas vezes, ela passa pelos nossos atos, pelo nosso testemunho, né? Para quantas pessoas a gente prega sem falar uma palavra? E que pregação estamos levando, né? A gente tem que ver isso, né? Tem um pensamento que alguns conhecem que fala que uma palavra ele pode conquistar alguém, mas o exemplo arrasta multidões. Exato. Esse é o nosso desafio, né? Não é perfeição, né? É processo, né? Então o exemplo da gente arrasta multidões, né? É verdade. Vamos voltar para a parte de segunda, então, que vem falando sobre céu dos céus, uma expressão muito falada em Deuteronômio, e vem mostrando que essa expressão foi falada também em outros livros da Bíblia, né, Wilson? O livro de Salmos cita, né? Tem pelo menos 4 livros que citam essa expressão. Ela não deve ser entendida literalmente, mas aqui a gente entende que fala da soberania de Deus, né? Então Deus é o Criador, né, o mantenedor de tudo, até nos céus dos céus, né? Ou seja, em toda a região. E esse mesmo Deus, mesmo sendo tão grande, né, imensurável, Ele está também dentro do nosso coração, se nós o permitirmos. Exatamente. Né? Ali no rodapé, ali vem falando, Deus é o Criador não só da terra, mas do céu dos céus. E pensar que esse mesmo soberano foi crucificado. Porque a adoração é uma resposta tão apropriada ao que o Senhor fez por nós. É impactante aí. A Deuteronômio cita aí, 10, 12 a 15, né? O poder de Deus, como é infinito, criou o universo, né? E mesmo assim, Deus não se envergonhou de chamar o povo de Israel, que era um povo menor, não era um povo maior, a gente sabe disso. Se ele fosse escolher assim em termos de poder, estratégia de guerras, jamais ele ia escolher o povo de Israel. Era um povo menor. Então ele escolheu para ser o quê? Seus representantes. E às vezes eu fico pensando, às vezes a gente tem vergonha de dizer que é cristão, segue a Cristo. Deus não se envergonhou de nos chamar. Tá? Então não importa a sua posição, não importa o teu cargo, não importa a cultura que você tem, Deus não se envergonha de te chamar e me chamar. Olha que coisa bonita, né? Então, a gente não pode também ter vergonha de representar a Deus, que esse é o chamado nosso para ser embaixador, né, de Deus. Eu não sei se alguém tem mais alguma observação sobre a parte José Neme? segunda. Sei que você está com vontade de comentar aí, José Neme. Lá, isso, Éden. leva o microfone lá. Escola Sabatina é isso aí, perguntas e respostas, participação. Quando a gente entra nesse assunto, céu dos céus, a gente observa que a lei de Deus, ela não foi dada simplesmente para o povo de Israel. A lei não foi dada também exatamente para Adão, mas sim a lei foi dada para o universo. E essa semana eu estava estudando, me deparei com alguns assuntos muito importantes, quando o Desejado de Todas as Nações diz que o céu é organizado. Os anjos, quando saem de lá, eles levam uma tábua de ouro. Quando eles voltam também na porta, eles têm que se identificar. Isso significa organização. E outra coisa, quando se trata de lei, Jesus também não só morreu para Adão, mas sim para o universo. Então, quando nós pensamos que a lei foi abolida para o ser humano, a gente tem que pensar também no universo. Será que essa lei foi abolida para o universo? Verdade, excelente pergunta, né? Na palavra de Deus, quando a gente estuda, a gente vê que não, né, Éden?
E aí, fazendo já complemento com o que você acabou de falar, nós temos a parte de quarta, que fala o que o Senhor pede, o que o Senhor pede de nós, né? Eu acho lindo esse texto que vem aqui falando de Miqueias 6, de 1 a 8. Como Deus, o poderoso Deus, vem falando: ó povo meu, o que eu tenho feito para você, né? Tipo, por que vocês estão tão longe de mim? Eu amo tanto vocês. Eu me doei para vocês, literalmente. E ele fala com um carinho tão imenso para a gente. Eu não tenho como... Essa passagem realmente me constrange. Ela é maravilhosa, assim. Esse início de como Deus fala é perfeito. Alguém tem a Bíblia aí, que eu estou sem a minha Bíblia no celular, que pode ler para a gente? Pelo menos o verso 1 e o 2. Miqueias 6, o verso 1 e o 2. Eu acho bonito colocar para que as pessoas ouçam, às vezes até as pessoas de casa também, que elas possam ouvir. Que texto maravilhoso. Como você não vê que um Deus desse é um Deus de amor, mesmo no Antigo Testamento? Com certeza. Tem irmão ali que quer comentar? Ele está levando o microfone lá? O nosso irmão vai... Você vai ler, irmão? Vai ler para a gente? Engraçado que nós fomos feitos à imagem dele, Verdade. Obra de sua criação. Então ele quer sempre o melhor para nós. Esse é o motivo de Deus. Ele quer salvar a todos. Amém. Verdade. Verdade. Amém. O irmão Zanem pode ler para a gente, então? Miqueias 6, o verso 1 e o 2. O microfone está chegando aí. Irmão Zanem, você pode ler? Pode ler para a gente? Tá, ele está chegando aí com o microfone. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes e controvérsia do Senhor, e vós, duráveis, fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias com seu povo, com Israel, entrará em juízo. Lê o 8 também, irmão, o verso Isso. 8. Obrigada. É o coração da... Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Muito obrigado, irmão. Desculpa. Pode comentar. Aqui então a gente vê que Deus está falando a respeito da nossa atitude e jamais podemos entender aqui que a salvação é pelas obras, porque quando diz pratiques a justiça e ame a misericórdia, então nós devemos amar as pessoas, cuidar das suas necessidades, não por uma obrigação, não como se estivéssemos fazendo um favor e Deus depois tivesse que nos recompensar. Não é isso? Troca, né? Tipo então troca. devemos amar aquele a quem nós estamos ajudando, não é isso? E depois diz aqui que devemos andar humildemente com o nosso Deus, né? Humildemente porque a gente não pode entender que a nossa adoração, por melhor que seja, não me qualifica mais diante de Deus do que aquele que às vezes não consegue adorar ou não sabe adorar como nós, né? Então precisamos de ter uma atitude humilde, sabendo que a nossa adoração é uma resposta a tudo o que Ele tem feito por nós. E eu estou percebendo aqui, o privilégio que a gente tem, porque o que Deus pede, né? 3 coisas aqui, né? Deus não está pedindo como os fariseus fizeram 600 leis, o que pode e o que não pode. Eu estou pensando aqui também, não sei quantos aqui já fizeram, a gente vai para São Paulo, esses dias eu estou indo para São Paulo, e a Romaria, e tinha pessoas lá no restaurante lá com os pés inchados, calos, pessoas sofrendo, né? Estavam fazendo promessas, pagando promessas, e ali a gente conversando com eles, né? Qual era o objetivo? Eu estou pagando promessa porque eu prometi sair para Deus e eu tenho que cumprir, né? Então fisicamente é uma exigência que bem maior do que praticar a justiça, praticar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus.
Aparentemente, é mais fácil, né? O que implica é o nosso eu, né? A gente prefere fazer um ato fisicamente, né? Sofrer como essas pessoas que fazem por falta de conhecimento, e Deus o ama, e no momento certo elas vão conhecer a verdade, né? Do que praticar esses 3 pedidos que Deus pede aqui, né? Inclusive, quando nós praticamos, irmãos, a misericórdia a alguém, nós estamos fazendo bem a nós mesmos. Sabiam disso? Tá? A ciência fala isso aí. Quando nós estamos ajudando alguém, nós estamos fazendo bem a nós. Tá? Porque desperta em nossa mente, no neurotransmissor, a sensação de prazer. Imagina. Olha que interessante. Tá? Eu não entendi isso aí. Como que uma pessoa podia ajudar alguém sem ter retorno? Hoje eu entendo. Porque faz bem para a pessoa. Tá? A pessoa necessita isso aí. Então, se você conhece alguém que está com depressão, que a vida não tem mais sentido, fala para essa pessoa ajudar as pessoas. No dom dela, no talento dela. Ela vai ver que a vida vai passar a ter sentido. Outra coisa que eu achei interessante do que você falou sobre a questão de fazer penitência, né, e tudo, e cumprir promessas, aqui vem falando que essa é uma forma de externalizar a religião, né? Aí vem falando aqui, ó, seja qual for a aparência externa de religião e piedade, ou sacrifícios de animais, né, milhares de carneiros, não é isso que constitui a relação de aliança com Deus. Ou seja, por mais que você faça quaisquer atos maravilhosos, bons, que as outras pessoas estejam vendo, mas isso não constitui a tua relação de aliança com Deus. A nossa relação de aliança com Deus é no íntimo, onde ninguém está vendo, né? É a oração de joelhos que ninguém está vendo, é o ato, como você falou, que ninguém às vezes vê. Muitas pessoas aqui, eu tenho certeza, que cometem atos bons para outras pessoas que ninguém ficam sabendo, mas o céu sabe. Essa é a verdadeira adoração, é o que Deus quer, né? Como ele fala, que o que der a tua mão direita, que a outra não saiba. É verdade, só um testemunho, eu visitei um empresário em São Paulo, que ele é espírita. Ele falou, professor, eu reclamava muito na minha vida. Eu assisti uma palestra que falaram que ao reclamar, a gente está pedindo para repetir os problemas. Então, mudei de reclamar. Falei, o que é que você faz hoje? Falou assim, tem um horário durante o dia que eu saio da minha empresa, ali meia hora, 1 hora, e eu tenho já um dinheiro para ajudar pessoas que às vezes estão precisando de um alimento, alguém, enfim, eu saio para ajudar. Eu falei, o que é que faz na tua vida? Ele falou, o que é que isso tem sentido? Ele falou, eu volto e percebo que tem pessoas piores do que eu, e eu estou reclamando de barriga cheia, vamos dizer assim. É a questão da grama do vizinho mais verde do que a minha, né? Então, como Deus é sábio, né? Então, quando Deus pede a gente praticar misericórdia, não é só na igreja, é em casa, é no trabalho, é na rua, tá? Então, Deus já está pensando no nosso bem, o retorno para a gente, né? E a gente entende que o texto aí, o contexto, fala também de Deus rejeitando as ofertas e o sacrifício. Na verdade, Deus não estava rejeitando a oferta e o sacrifício, era a maneira como estava sendo feito. A gente sabe que os judeus, eles eram extremamente fiéis à entrega dos dízimos e das ofertas, né? Jesus teve um momento que falou que eles dizimavam a hortelã e o cominho, né? Ou seja, as minúsculas plantinhas que eles plantavam ali, até isso, né? Sem contar as coisas grandes, mas eles dizimavam as menores coisas. Só que Jesus falou assim, vocês deviam fazer essas coisas, vocês têm que continuar isso, mas vocês não podem omitir as outras. As outras falavam justamente do amor ao próximo, que eles negligenciavam. Então a nossa adoração a Deus, né, precisa ser ampla, não só adorar a Deus, mas também aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Mas Gislaine, alguém quer comentar lá? Weden, pode falar. Tá. Voltando aqui também, juntamente com a lição, é bom a gente lembrar que a lei é protetora, né? Quando Verdade. a gente observa, por exemplo, a lei do trânsito não é para punir, a lei do trânsito é para proteger. Verdade. E quando Jesus ali com os seus discípulos estavam, porque Israel, nós não podemos esquecer que era a família, era a igreja. Então, quando Jesus, né, como, vamos dizer, como profeta também, ele estava ali a ensinar, ele uma vez citou, falou, olha, deixa os mortos enterrar seus mortos, né? Ou seja, os túmulos encalhados.
Ele falou várias vezes. E quando se trata de túmulos encalhados, são as pessoas desprovidas, né, da proteção. Qual proteção? Da lei. Verdade. E o povo judeu, ele sabia exatamente o que significava isso. Por muitas das vezes, eles julgaram, né, pessoas inocentes. Mas não significa que estavam eles errados no sentido de saber do que realmente acontecia se caso a pessoa pecasse. Então, por exemplo, a palavra Satanás significa advogado de acusação. Ele é intruso. Muitas das vezes ele vai julgar a pessoa justa, né? Porém, a lei vai justificar ele. Tá certo? Por exemplo, quantas pessoas morreram injustamente, mas o céu vai justificá-la. Agora, quando a pessoa abandona a lei, o que acontece? Ela vai ser julgada também conforme a lei. É boa essa sua participação, porque aqui era a última parte que eu queria falar da parte de quarta-feira. Que sim, hoje o mundo prega que Deus é somente amor. Ele é amor, sim, mas Ele também é justiça. E aqui vem falando na metadezinha da parte de quarta-feira sobre isso, que muitos estudiosos viram nos versos de Miqueias que essa fala de Deus falando, né, que ouvi montes, a controvérsia do Senhor, né, que Israel tem feito para mim, né, no caso Deus, que isso é uma ação judicial da aliança, porque assim como, igual ele falou da lei de trânsito, se a gente não cumpre, não guarda a lei de trânsito, muitas vezes a gente morre, a lei de Deus também tem um juízo, né? Aqui vem falando que controvérsia pode significar uma disputa judicial. O Senhor estava entrando em ação judicial contra eles. Então, sim, essa parte da justiça, do juízo, ela existe. Óbvio, a gente precisa estudar, porque Deus é conhecedor de tudo, e Ele vai fazer tudo com amor. Deus não faz nada carregado de ódio, porque Ele é o amor em pessoa. Mas sim, existe o juízo, e todas as pessoas que estão na terra vão ter que dar contas a Deus do que ela praticou desde o momento em que nasceu até o momento de sua morte. E Daniel, aqui na sua oração, ele relembrou uma promessa de Deus e pediu a Deus que atendesse aquilo que Deus tinha falado, porque Deus tinha dito: se vocês se afastarem de mim, se vocês caírem na idolatria, algum povo vai levar vocês cativo, mas se lá vocês se lembrarem de mim, eu ouvirei vocês. E agora Daniel está aqui em Babilônia dizendo: Senhor, nós pecamos contra ti, né? Ele se incluiu ali nos erros do povo, ainda que não tenha citação de que Daniel estivesse pecando para provocar aquela situação. Mas Daniel diz: Senhor, nós pecamos contra ti, mas o Senhor prometeu que ia livrar o seu povo, então por favor venha, né? E aí Deus manda o anjo, Gabriel, explica para ele e mostrou que aquele sofrimento, aquele cativeiro estava chegando ao fim e que o povo iria voltar para a sua terra igual Deus tinha prometido. Só um detalhe aqui, ratificando o que você falou, isso aí, na oração de Daniel, nós conhecemos, podia ser muito fácil Daniel criticar o povo, né? Esse povo pecou, eu estou aqui por causa de vocês, não é? Não, ele se incluiu também ali. Ele não foi o santarrão, né? Eu sou bonzinho, não é? Como ele falou que não cita erros, né, de Daniel, mas claro que ele é pecador. Em relação ao pecado não é só nossos atos, o pecado envolve a nossa natureza, e a gente sabe que só vai ser eliminado quando Jesus voltar nas nuvens do céu, né, vai ser transformado. Então ele se incluiu ali, né? Então, primeiro ponto, uma lição que a gente aprende aqui, né? É fácil a gente acusar as pessoas, é fácil às vezes a gente, quem sabe, dentro de casa ser, quem sabe, só um cristão e a gente ficar acusando o filho, a esposa, etc, né? Então a Daniel ensina aqui, a gente não acusar, em vez de a gente acusar, a gente o quê? Interceder, porque ele foi um exemplo de Moisés e principalmente exemplo de Cristo, tá? Eu tenho a impressão que a oração intercessória, irmãos, talvez seja a única chave que dá liberdade a Deus trabalhar no livre-arbítrio do ser humano.
Olha que coisa impressionante. Então, não importa se seu filho, se sua esposa, se seu esposo, não desista de orar. Não, interceda, tá certo? Porque você está autorizando Deus trabalhar no coração dele e dela, e cedo ou mais tarde ela vai voltar. Amém por isso, né? Então, essa é uma chave muito poderosa que Daniel nos ensina, a oração intercessória, né? Eu acho interessante aqui no finalzinho também da parte de quinta sobre a oração de Daniel, que vem falando aqui, o mal que veio sobre eles não era apenas o destino cego ou o acaso, mas os frutos da desobediência, sobre os quais haviam sido avisados. É a mesma coisa, gente, né? A gente sabe a alimentação, a gente sabe que tem que fazer exercício físico, a gente sabe também beber água, enfim, nós sabemos que existe a lei de Deus, a gente sabe que a gente precisa adorar o Senhor, da forma com que Ele pede, que está na palavra de Deus, mas aí nós fazemos tudo errado, tudo de acordo com o que está na nossa mente. E o que acontece? Aí vem os males e a gente fica, poxa, será que foi o acaso? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Só que a gente não presta atenção em quê? Na nossa própria vida, no que a gente deixou de fazer. Exatamente. E o importante aí é como Deus tem misericórdia de nós. Assim como no passado Ele usava ali os profetas, né, os sacerdotes para falar ao povo, Ele continua falando conosco hoje, através da Bíblia, os momentos que a gente está aqui na igreja e ouve as orientações, né, a escola sabatina que tem orientado a todos nós. Então, tudo isso são maneiras de Deus mostrar que Ele está sendo fiel à aliança. Então, nós precisamos ser fiéis naquilo que cabe a nós, ou seja, na adoração. Então, Deus tem falado conosco, assim como falava no passado. Hoje, talvez um pouco diferente, né? Através das mídias, né? Quanto material bom você acha aí, pesquisando na internet, ou mesmo livros, como queira. Mas Deus não deixa de falar para nós o que é que Ele espera de cada um. Você quer dar as suas considerações finais, Joselina? Minha consideração final é o seguinte, né? Quando a gente compreende que tudo que Deus pede para nós em relação à aliança é para o nosso bem, né? Isso deu aqui o exemplo da aliança, né? No início, né? 27 anos, está mais feliz. Pelo sorriso dele, com certeza mais feliz do que antes, né? Então, a aliança de Deus, ela é para o nosso bem. Então, peçamos a Deus que abra a nossa visão, a gente tem a ótica, tudo que, quando Ele pede para a gente seguir uma aliança e a lei, é para a nossa felicidade. Você que é motorista aí, você sabe que quando a gente segue as leis de trânsito direitinho, nós somos livres. Tá? Quem não segue é escravo. Vai ser escravo de pagar multa, né? E de acidentes. Então, quando nós seguimos a lei de Deus, irmãos, a aliança, nós temos a liberdade. Tá? E quando a gente experimenta a liberdade, isso é fantástico. Agora, a gente acha, não, eu vou ser livre, vou sair da igreja, vou deixar de ser Bíblia. Isso é escravidão, porque só Deus dá liberdade. Amém. Wilson, você quer falar das suas considerações finais? Não. Já estamos com o tempo avançado. Não, mas quiser falar, sim, pode falar. Sim. Não, mas é só lembrar justamente o que já falamos, né? Que Deus jamais deixou de falar para o seu povo e Ele fala com cada um de nós, né? Então, relembrando Jeremias, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se estamos tendo dificuldade às vezes de ouvir a voz de Deus, vamos nos empenhar mais, né? Vamos buscá-lo com mais sinceridade, com mais disposição. Às vezes Ele está falando conosco e a gente que não está querendo ouvir. Verdade. Às vezes nós estamos querendo ir numa outra direção, né? Então, que possamos buscá-lo de todo o nosso coração, porque a promessa é que, se fizermos assim, nós o encontraremos. Amém. Wilson, agora eu termino com as minhas considerações finais, em Miqueias 6, era o verso 3, que eu não lembrava. E Deus vem falando: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus fala isso para mim e para você hoje. Será que eu tenho te enfadado? Deus tem enfadado a cada um de nós? As leis dele, o estudo da sua palavra, tem enfadado a mim e a você? Deus vem ao invés de acusar diretamente a gente de quebrar aliança, Deus pergunta para nós se temos alguma acusação contra Ele. Óbvio que não, né? Verdade. Ele é um ser totalmente limpo de todo tipo de acusação. Então, que nós possamos ver a quem adoramos, ver o caráter desse Deus e que Ele só quer salvar. Tudo que Ele coloca para a gente na sua palavra não é para nos oprimir, é para nos libertar.
que você e eu possamos lembrar disso durante a semana, possamos orar mais, buscar mais contato com Deus, porque é isso que Ele pede de nós. Muito obrigada. Amém. Amém.